Olá, meu nome é Danilo, integrante do grupo 4 de UPX Instalações Elétricas, e eu estou aqui para falar um pouco da metodologia que a gente usou, um pouco das ferramentas e toda a estratégia que a gente usou ao longo do semestre para fazer o nosso artigo. Nosso grupo consiste em 3 integrantes, eu, Breno e João. Sobre as ferramentas utilizadas no nosso trabalho, a gente usou principalmente o Google Acadêmico para pesquisar sobre o nosso tema. A gente conseguia informações e por lá a gente conseguiu praticamente 90% do nosso trabalho. Seja por TCC ou por outros artigos e revistas. O Tinkercad também foi uma das ferramentas. A gente usou ele para ilustrar um pouco assim como na prática como que funciona um sensor, porque no final das contas o nosso artigo ele teve muito a base assim de trazer pessoas que não sabem muito sobre o assunto. Então ter um artigo visual como o que a gente trouxe, a gente acreditou que foi um argumento muito bom assim para favorecer esse lado da automação. Nas ferramentas de gestão, a gente usou principalmente o WhatsApp. Por lá a gente combinava tudo que a gente ia fazer, tudo que estava sendo escrito, tudo que estava sendo feito, a gente combinava por lá. E a gente mandou praticamente todos os arquivos por lá. O que a gente ia fazendo, a gente ia mandando lá, o outro abria e escrevia a parte dele. Isso a gente fez para o Word, para o PowerPoint. A gente também usou bastante o Teams. Quando a gente precisava ver o que o outro estava fazendo, a gente começava uma chamada no Teams e compartilhava a tela. E assim a gente conseguia ver, assim, mesmo distante, um dia que a gente não estava na faculdade, um final de semana, ou de terça-feira que a gente não tinha aula, a gente conseguia ver, assim, exatamente o que o outro estava fazendo. E também para uma questão, assim, de organização melhor, a gente conseguir enxergar melhor as datas, né, de entrega, a gente usou bastante o Trello. Já no nosso orçamento, a gente listou itens que servem para fazer a automação de uma casa e ficou aí cerca de R$ 9.500, variando de acordo com o fornecedor. A gente escolheu esses itens para que eles possam ser controlados através do mesmo aplicativo, através de diversos celulares diferentes. Dessa forma, a gente facilita a vida dos usuários e agrega mais ao termo de automação. Agora a gente vai exibir uma animação de como funcionaria uma das automações que a gente está apresentando aqui, onde basicamente quando o indivíduo entra em um cômodo, um sensor de presença identifica aquela entrada no cômodo e faz com que a luz se acenda automaticamente através desse sensor. O indivíduo saiu do cômodo, a luz se apaga automaticamente e dessa forma a gente acaba gerando uma economia de energia por não estar utilizando aquela lâmpada de forma desnecessária. Então, como conclusão, a gente tem que a automação residencial não é mais uma conveniência moderna, mas sim uma revolução que ainda está em processo de transição, mas que transforma a maneira que a gente vive em nossas casas, desde a simplificação de tarefas básicas do dia a dia até a segurança e eficiência energética. Como ponto de melhoria, a gente tem a padronização e unificação do método de comunicação dos aparelhos. Dessa forma, a gente poderia integrar muito mais aparelhos de diversas marcas diferentes na mesma plataforma para fazer o controle e facilitar a vida do usuário final. Outro ponto de melhoria seria a segurança dessas redes de comunicação. A gente fortalecendo esse ponto, a gente garante ainda mais a robustez do sistema.